O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira várias medidas em reação às duras sanções das potências ocidentais ao seu país, incluindo ações como a permissão para a nacionalização de empresas ocidentais e a proibição da exportação de vários produtos russos. Em uma reunião do governo transmitida pela televisão, modo de comunicação que adotou desde pouco antes do início da guerra, Putin disse que as sanções ocidentais são ilegítimas e que a Rússia resolverá calmamente os problemas decorrentes delas. Falando com seu habitual tom baixo, admitiu que as sanções ocidentais causam impactos na economia russa, sim, mas disse que isso é algo temporário. O Rigon, esse tipo de declaração que vai nacionalizar algumas coisas que vêm de potências ocidentais, isso pode acarretar em mais rebotes, vamos colocar assim, na economia global? Eu duvido que isso cause impacto, porque fosse assim, a Venezuela era uma superpotência. Tentaram isolar ela. Se bem que hoje a Rússia está isolada interna e externamente. Internamente é até mais prejudicial porque as pessoas não têm acesso à coisa mais importante do mundo, que é a informação. As pessoas estão desinformadas do que o presidente da Rússia, do que o governo da Rússia está fazendo, que é um absurdo, né? Perdão. E isso reflete. Agora, que a Rússia está sentindo. É questão de tempo, acho que vão chegar a um acordo, porque nenhum país hoje, por mais poderoso que seja, tem condições de fazer... nem todo país é a China, vamos para simplificar. Nem todo mundo é a China. Se tivesse alguém para bancar sozinho, seria a maior economia do mundo, que é a China. Francês. Quem nunca comeu caviar, talvez não vá saber o que é o caviar tão cedo, né? Porque esses itens, cerca de 200 itens que a Rússia tem inclusive madeira, que ela tem a maior floresta que fornece madeira no mundo, o famoso pinho vermelho lá da Rússia. E eles vão sentir lá dentro também. Então, inclusive hoje o presidente chinês estava muito preocupado, porque ele também não acreditava que o Putin iria invadir a Ucrânia. Até porque isso aí provocaria, como está provocando, uma agregação dos países da Europa com os Estados Unidos, que é uma espécie de efeito contrário. Mas eu acho que ele vai manter essa guerra aí, vai passar algumas necessidades, e ele já travou a venda de produtos para todos os países que estão alinhados do outro lado. E eu vi hoje, en passant, não sei se verdade que essas limitações não englobam o Brasil, porque o Brasil foi um dos poucos países que tomou uma posição realmente neutra e não se envolveu na guerra. Então, acredito que para a gente aqui vem os produtos, principalmente fertilizantes. Hoje falei com um fazendeiro, ele disse que para você tratar de animais agora está difícil, porque o saco do milho disparou de preço. Celestino. É complicada, porque as notícias que a gente recebe, né, de que a guerra está para acabar, que o Zelensky está começando a aceitar, né, a segunda reunião entre eles, ficou definida algumas ações militares em conjunto, mudar a Constituição em prol da neutralidade, parece que já foi meio que aceito, né, a Crimeia, um território neutro, e reconhecer Donetsk e Luhansk como países independentes. As notícias que estão chegando de alguns sites que a gente não tem muita credibilidade em afirmar, mas é que a guerra pode estar acabando, né? Porque por mais que Putin preparou a Rússia durante 10 anos para as sanções que já vinham anteriormente, né, é uma guerra muito cara, né? E a China, como maior parceiro comercial, não só da Rússia como do Brasil também, espera que essas sanções não prejudiquem ela, porque a Rússia já está comprando a moeda chinesa, né? A moeda virtual. Então, quem está lucrando com tudo isso
é a China, por enquanto. Lanza. Olha, só gostaria de falar que era esperado isso acontecer com a população russa, principalmente depois de várias empresas multinacionais americanas abandonarem as suas operações na Rússia. Acho que foi o próprio Instagram da Jovem Pan Maringá postou que o McDonald's teve um prejuízo de 50, se não me engano, 50 milhões mensais por conta da saída da Rússia, mas era esperado. Era esperado que a Rússia iria sofrer na carne, né, essas sanções por ter invadido a Ucrânia. Lembrando que foi o governo russo que invadiu a Ucrânia. Então, nada mais assim, até não dizendo que a população russa mereça, tá? Mas nada mais assim, entre aspas, justo, não sei se seria a palavra correta, contra um governo tirano e um governo ditatorial que inclusive está censurando as pessoas na Rússia, prendendo crianças e prendendo idosas que se manifestam contra a invasão da Ucrânia. Passar agora para o professor Itamar. Bem, Vitor, eu acho que todo boicote econômico, toda sanção econômica era estúpida, né? Era estúpida porque prejudica, sei lá, vamos deixar de comprar os produtos da Rússia. Bom, mas se a gente comprava até ontem, é porque nós precisamos desses produtos. Se nós não vamos vender mais para a Rússia. Pegando só um exemplo aqui, tomando como referência que nós fôssemos nos Estados Unidos. Não vamos vender mais serviços e produtos para a Rússia, nós vamos perder também mercado. Então, assim, o boicote econômico, ele é um prejuízo dos dois lados. E aí, às vezes, as pessoas se empolgam, né? Pois agora os russos vão ficar sem o Twitter. E daí? Qual o problema? Vão morrer agora? Vão ficar sem McDonald's? E todas as vezes que a gente fecha uma porta, a tendência é procurar outra, né? Então, alternativas aparecem. Então, é bom. Eu me lembro na década de 70, o chato falar isso, que eu vou pensar que eu sou muito velho. Tinha um adesivo que colocava que tempo chamava INPS. Assim, não falte ao trabalho para ninguém perceber que você não faz falta. Então, o comércio internacional é o que impulsiona a riqueza das nações. Deixar o comércio internacional significa que ambas as partes se tornem mais pobres. Rigon. Só queria colocar o seguinte, acabou de dar aqui no noticiário do Valor Econômico, que a falta de perspectiva e repressão já fazem os russos saírem do país. Então, ou a coisa vai se encerrar muito em breve, ou vai se estender de tal forma que a gente não vai ter ideia de mais nada na vida. O certo é que está todo mundo só perdendo com guerra, uma guerra iniciada sem motivo algum, uma invasão que não tem nenhuma justificativa. Vai lá, Francês. Vamos dizer que eu estou sendo exagerado, mas eu acho que é uma guerra que está sendo até meio leve, porque uma guerra, quando é guerra de verdade, é terra arrasada. Os caras chegam metendo bala em todo mundo, aí tem corredores, tem muita gente podendo sair do país e coisas. Eu estava observando aqui a questão de nacionalização que o Putin prometeu. Vai ser interessante, o McDonald's russo, né? Outra coisa, o Zelensky está chegando já com a corda no pescoço. Ele não tem mais a quem reclamar. Ninguém mais vai ajudar. Ele vai ter que... A Ucrânia vai ter que se submeter de alguma forma. Vão-se os anéis, salva-se os dedos, né? Não vai ter jeito. Bom, são 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Tem o Vidigal ainda, né? O Vidigal, pode falar. Não, mas se quiser fazer um intervalo, eu espero. Não, pode falar. Então tá bom. Bom, acho que algumas percepções eu gostaria de registrar. É o que o Francisco colocou, né? A impressão é que está demorando e tal, né? De fato, tem até aquele comboio, né? Um comboio de 60 e poucos quilômetros de caminhões militares e tal, que estão ali na redondeza de... A pessoa vai lá, xinga o invasor, o invasor não faz nada. Estão ali na redondeza de Kiev. Então, assim, a Rússia aplicou uma força total? Não. Assim, não. São povos irmãos, né? Ainda não. Espero que não faça isso. Está sendo estratégico dentro da política dele, estratégica dele. Agora, os boicotes e as sanções internacionais vão afetar a Rússia? Eu acredito que devem afetar, mas como o próprio, meio que o governo russo já disse que se preparou para isso e está pagando preço, quer pagar o preço por isso, né? Quem
todos, é evidente que a gente sabe que tem os interesses, tem muitos interesses da OTAN, dos Estados Unidos, né? E de outros países europeus. A gente espera que a ficha do Zelensky caia o mais rápido possível, mas tem um pessoal que não está perdendo, viu, Ângelo? Que tem um grupo que não está perdendo nessa guerra, que é a indústria armamentista, ganhando muito dinheiro, inclusive na Bolsa de Valores. Inclusive na Bolsa de Valores.